tem hora que ele consegue resolver lá. Beleza? Pessoal, boa noite a todos. Eu sei que tem um montão de boa noite aí. O objetivo desse nosso encontro de hoje... Todos estão me ouvindo bem, não? Sim. Faz um sinalzinho aí, tá? Sim. Mas eu não estou escutando. O objetivo do nosso papo de hoje nasceu de uma conversa do Márcio com um ex-atleta de natação, Eu já saí, já entrei. o Cleiton Vojevodovas, que num momento o Cleiton de repente virou para o Márcio e falou assim: você não tem ideia do quanto a natação Tô fazendo um outro teve negócio. influência na minha vida depois que eu larguei a natação. E aí nós ficamos conversando, assim, interessante passar isso para os pais, né? Porque afinal de contas tem crianças aí que estão que não têm idade ainda e ainda não tem noção do que é uma vida esportiva, do que é a necessidade da gente ter regras, horizontes, nortes, esse tipo de coisa. E aí nós conversando, falou assim, vamos pegar uns nadadores, não vamos a gente falar, que a gente começar a falar de natação é até covardia, né? Eu não vou falar nunca mal da natação. Eu já falo assim, natação é o único esporte que vai vencer, é a única coisa na vida que vai vencer a pandemia, por exemplo. Eu vou falar e vou anunciar isso aí, porque eu amo essa coisa. Então, se eu começar a falar, se algum dos técnicos aqui presentes começar a falar de natação, é covardia. Então, eu falo assim, vamos chamar gente que saiu já da natação e que não está trabalhando com natação para falar. Então, o tema de hoje é como a natação foi importante para a minha vida e como que os técnicos foram importantes também nessa minha vida pós-natação. Tá ok? Então, nós trouxemos hoje a nossa querida Flávia Takigawa e nosso eterno Israel Murati para falar de vocês sobre natação. Desses temas, quero dizer. E aí, Israel, você vai me dar licença? Eu posso botar as damas primeiro? Com certeza. Beleza, então. E aí, depois deles terminarem de falar, vocês sabem onde é que fica o chat aqui, né? Um monte de gente já deu boa noite aqui, vocês sabem onde é que fica o chat. Aí vocês falam assim, escreve, vai colocando o nomezinho aqui de vocês, aqui no chat, ou a pergunta, e a gente vai fazendo as perguntas para eles. Tá ok? Beleza? Então, beleza. Com vocês, a nossa querida Flávia, vulgo Ian Takigawa. Vulgo Ian, essa coisa de aula online não tem jeito, né? Um computador para todo mundo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia Takigawa, tá? Eu nadei com o Márcio no ano de 2001. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tudo tá. Engraçado que eu assisti a conversa do Márcio com o Cleiton, né? E depois eu assisti a conversa dele com o Hugo e me deu muita vontade de falar para ele, né? Que realmente a importância de um técnico, a importância que a natação foi para mim, assim, é inimaginável. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente passa na vida depois da natação e como a gente consegue conquistar e superar todos os obstáculos da vida, né? Então, assim, não tem como eu falar esse tema sem antes falar um pouquinho da minha carreira desde quando eu comecei a nadar. Eu sou de Mogi das Cruzes, uma cidade de interior, né? Comecei a nadar porque por causa de bronquite, né? Nem imaginava competir. E uma cidade muito pequena, tivemos uma equipe, uma turminha de amizade muito boa. Foi
E aí eu ia nadando, participando de festival, competiçãozinha regional e tudo. Até que quando eu era juvenil, um técnico meu falou assim, não, vamos, você vai federar e você tem chance de nadar bem, porque você é esforçado e tudo. E eu era uma atleta, eu até brinco, né, que eu falava assim, se o técnico mandasse eu pular da ponte, que eu ia nadar bem, eu pulava da ponte, que eu ia nadar bem. Só que faltava alguma coisinha. Eu sempre falo assim, a gente tem a vontade, a gente tem todo o apoio dos pais, todo que é o principal, né? E tem alguma coisinha a mais que é a parte psicológica, né? E isso pegava muito para mim, a parte de alimentação, a parte psicológica e como que eu posso dizer, naquela época eu não tinha, assim, eu vim de uma família de classe média, tá? Meus pais sempre deram tudo que eu precisava, porém algumas coisas a gente tinha que fazer escolhas, né? Então meus amigos, eu vou fazer uma clínica nos Estados Unidos na época. Imagina, nunca fui para os Estados Unidos. A primeira vez que eu saí do Brasil para viajar foi quando eu terminei a minha faculdade e eu fui morar no Japão por 3 anos para trabalhar. Foi aí que eu que eu conheci um outro país. Então, e nesse decorrer, um dia me falaram assim, Flávia, qual é o seu sonho na natação? E aí eu me peguei pensando, meu sonho? O meu sonho eu tô curtindo, eu quero conhecer amigos, eu quero me superar. E aí essa pessoa falou assim, então leve a sua natação como uma ponte para a sua vida, tá? E eu não entendi muito bem por que ele falou uma ponte para a vida, né? Foi quando eu estava entrando na faculdade, que um amigo meu que era campeão e tudo mais conseguiu uma vaga na Unisanta, né, com o Márcio. E ele falou, bora, Flávia, vamos? Imagina, eu não tenho tanto currículo para isso, porque assim, no meu currículo de natação juvenil, eu fui 3º lugar no Campeonato Paulista. Isso, para mim, era muito importante, né? Mas, assim, para um currículo, para você entrar numa equipe grande, né? Para você tentar a carreira, era mais difícil. E aí eu agradeço muito as portas que o Márcio abriu para mim, tá? A confiança que ele depositou, a gente brinca os esporros que ele dava, né? A mudança de treino, o você morar fora, longe da família, né? Aí eu me peguei assim, morando numa república, com nadadores que eu pedi autógrafo em competição, né? Morando junto e aprendendo muita coisa mesmo, né? E dentro disso vieram muitas frustrações e eu consegui ser campeã paulista, que para mim aquilo foi assim a maior vitória que eu tive no esporte, né? Só que eu nadava com pessoas que, campeonato paulista é campeonato paulista, né? Para alguns isso é muito, para outros não é muito. Então, aonde eu quero chegar é que assim a vitória, a dedicação, você chegar a ser campeão, isso é de atleta para atleta. Tem uns que eles almejam, eles têm as condições físicas, psicológicas, tem toda a estrutura e nasceu com um dom que vai arrebentando. E outros, falta um pouquinho dessa parte, mas nem por isso o esporte faz
ele ser perdedor. O esporte, ele faz você ter confiança, você não desistir, você ultrapassar barreiras, tá? Muita coisa legal. A frustração, tá? E depois que eu terminei a minha faculdade, eu fui morar um período fora, tá? Onde eu não trabalhei na área de natação, eu trabalhava 17 horas por dia em linha de produção, e todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava, não, no esporte eu nunca desisti, na natação eu nunca desisti, eu sempre fui atrás dos meus objetivos, né? Você tá cansado, acorda de madrugada para treinar, tá doente, mas faz alguma coisa, vamos lá. Então, assim, eu fui com o objetivo e eu conquistei meus objetivos no Japão. E aí eu voltei, tá? No ano de 2006, comecei a trabalhar um pouquinho na área, saí da área de novo, passei muitas dificuldades financeiras, tá? Tive que trabalhar com muitas coisas diferentes, e todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava do vamos lá, né, Márcio? Vamos lá, não desiste, vai para cima, você consegue, né? Então, essas coisas da natação, do esporte, é muito importante. Em 2014, eu comecei a trabalhar como treinadora da equipe Mirim e Petis do Tênis Clube de Campinas, que eu vim morar para Vinhedo, vim morar para o interior, e eu comecei a trabalhar lá e eu peguei essa equipe. E tudo que eu tento passar para essas crianças, para os pais, né, é que você tem que ter amor, você tem que batalhar para o que você quer, né? A gente vai ter perdas, ganhos, vitórias, derrotas, mas a gente não pode desistir do nosso objetivo. E o nosso objetivo está dentro de cada um, tá? A vitória está dentro de cada um. Eu tenho assistido esses dias, o Márcio vai saber, né? Sobre a palestra do Joel e do Jacob, que ele está dando esses dias na live, no Instagram dele. E todo mundo conhece o Joel aqui, provavelmente. E ontem ele falou uma coisa que, assim, me chamou muito a atenção, tá? Ele falou que a base, ela tem que ser construída em cima de uma rocha, né? E não em cima de uma areia. A rocha, ela tem que ser firme, e a rocha, para mim, são os pais e são os técnicos, eles que vão dar todo o apoio, que vão segurar na mão dos atletas na hora que eles estão querendo desistir, tá? E isso eu tive muito do meu técnico e dos meus pais, que fez eu conseguir a vitória para minha vida, tá? E aí depois eu entendi o que era levar a natação como uma ponte para a vida. E hoje eu me sinto muito grata por todos os técnicos que eu passei, e o último foi o Márcio, que me fez assim, crescer muito como pessoa, como responsabilidade, tinha cobrança, tinha tudo que um atleta precisava ter. E isso fez, eu falei para ele, que fez eu vencer na vida. E eu sou muito grata por tudo que a natação fez para mim, por tudo que o Márcio fez para mim e os outros técnicos também. E eu acho que eu estou conseguindo passar isso para os meus alunos. Eu sou técnica, eu sou professora de natação infantil, e você, no esporte, você consegue ter esse feeling de você sentir o que a criança quer, de você saber conversar, e o meu objetivo é isso, fazer pessoas melhores para o mundo, de acordo com o objetivo de cada um. Eu quero vencer, então vamos lá, a gente vai vencer, você vai ser vencedor do seu jeito. Então, o que eu queria passar para os pais era isso também, né? Tá dentro de cada um, a gente tem que ajudar os filhos, ajudar os atletas,
junto com o técnico, criar essa rocha, essa base forte. Tá? Era essa mensagem que eu queria passar. Legal, Flavinha, muito legal mesmo. Até complementando o que você falou, a gente nunca vai poder falar que quem chegar em segundo, terceiro, né, não vale nada. Se a gente for pensar desse jeito, existe o campeão e todos os outros são perdedores. Mas no meu conceito é que todos os que vão são vencedores. Alguma coisa vai vencer, alguma coisa vai ganhar, tá? O único que perde é aquele que não vai. Essa é a minha opinião. É isso aí. E me fugiu a ideia, me fugiu agora se o Israel, o Márcio, o Gerson, o Paulão, lembrar aquele o cara era recordista mundial 50 livre francês, Alain Bernard, né? Alain Bernard. Alain Bernard. E aí na Olimpíada ele perdeu por César Cielo, né? E aí o repórter francês perguntou para ele, falou: como é que você está se sentindo tendo perdido? Aí ele falou assim: eu acho que você não assistiu à mesma competição que eu, porque eu acabei de ser consagrado vice-campeão olímpico. Você assistiu a mesma prova que eu? Não. Então ele venceu também, né? Beleza? Meu eterno Israel Murati. É a Vamos tua lá. vez, meu querido. Tudo bom? Fala um pouquinho de você, da tua carreira, um pouquinho Vou antes falar. da tua carreira, antes de entrar no assunto, por favor. Não, sem dúvida. Eu queria primeiro dar parabéns para a Flávia aí pela história. Acho que eu vou mais ou menos na mesma linha e realmente a importância que ela colocou aí da natação, eu assino embaixo. Eu hoje pensando o que eu ia falar aqui, o que eu ia passar para vocês, eu comecei a ter tanta ideia, tanta coisa na cabeça, eu falei, não, eu vou até fazer um roteirinho aqui, eu vou me organizar um pouco. E exatamente falando um pouco da minha carreira e o que eu fui aprendendo durante a carreira. E o mais impressionante é olhar para trás hoje e perceber cada detalhe como foi importante. No momento em que a gente vivencia aquilo, parece importante naquele momento, ou às vezes nem parece naquele momento. A gente às vezes não percebe o quanto aquele ensinamento que a gente está tendo naquele momento vai ser importante lá na frente. Então, só para pontuar um pouco aí quem foi o Israel na natação, eu comecei a nadar em 88, na Unisanta, eu tinha 1 ano e meio de idade, e eu parei com 26 anos, então eu nadei 24 anos na Unisanta. Cheguei ali 1 ano depois do Márcio, né? O Márcio chegou em 87, eu brinco que eu cheguei logo depois dele, só que eu cheguei com 1 ano e meio de idade. Nadei pela seleção brasileira, pela seleção paulista, depois, mais no final da carreira, fui nadar em Portugal também, em paralelo, e nadei lá pela seleção de Portugal, pelo Futebol Clube do Porto. Fui finalista de Troféu Brasil aí por quase 10 anos. Então, enfim, tive uma carreira que eu me considero muito feliz, né, com os resultados que eu consegui dentro da natação, mas principalmente eu me considero feliz pelo que eu aprendi com a natação e pelo que ela proporcionou para mim no resto da minha vida, né? Então, aí já falando um pouco do que eu aprendi com a natação, eu vou voltar lá no Claudinho, né, meu primeiro treinador de competição. Quando eu saí ali do Aprenda a Nadar e fui para o Claudinho, eu era um bom não federado ali, eu era um bom mirim, um bom petis, né? Ganhava algumas provinhas tal, e até o dia que eu realmente ganhei uma prova, eu saí meio que me achando. Era criança, mas saí me achando. E aí o Claudinho falou, no mesmo momento para mim, ser primeiro foi fácil, ganhar a prova aqui foi fácil, difícil agora vai ser você se manter em primeiro, porque todo mundo que perdeu de você, todo mundo que ficou para trás de você, vai querer te tirar do alto do pódio. Todo mundo vai querer te superar na próxima. E aí, só nessa lição aí, eu aprendi 2 coisas. Eu tinha que ter dedicação para me manter em alto nível, e eu tinha que melhorar continuamente. Eu tinha que sempre buscar alguma coisa para melhorar. Sempre buscar algo a mais. Porque se eu achasse que estava bom, na próxima eu ia perder de alguém. Eu ia ficar para trás de alguém. Então, ali eu já aprendi que eu tinha que melhorar. Aí, passando para o próximo treinador que eu tive na Santa foi o Edson. E quando eu estava lá no Claudinho, eu estava ganhando tudo. Fui para o meu primeiro paulista, federado, achando que eu estava com a bola toda, e eu tomei um
pau. Eu fui último colocado no 400 livre quando eu resolvi nadar lá. Na verdade, eu era nadador de peito até aquela época, tive machuquei o joelho, resolvi nadar livre e tomei um pau e fiquei último. E aí o Edson, naquele momento, ele falou assim, meu querido, rapadura é mole, rapadura é doce, mas não é mole não. E ali, o que eu aprendi com esse ditado dele? Que eu tinha que trabalhar duro para ter resultado. Não adiantava eu chegar achando que eu já tinha vencido, achando que eu ia ser tão fácil quanto tinha sido a última competição. Se eu não trabalhasse duro, eu não ia ter resultado. E aí, o Edson, eu fiquei ali, acho que com ele 2 anos, mais ou menos, e logo depois chegou o Gerson, ali em 2000, se não me engano, que foi, inclusive, exatamente o ano em que o infantil só existia a categoria infantil, né? Depois ela virou infantil 1 e 2. Então, eu era infantil em 99, em 2000 eu viraria juvenil, eu virei infantil 2. E eu lembro que chegou o Gerson tinha fama de bravo, né? De ser um pitbull, que brigava com todo mundo, gritava, jogava chinelo na cabeça da gente. E logo de cara, né, isso me ensinou simplesmente que eu tinha que ter respeito pela liderança. Né? Naquele momento eu aprendi que se tinha um cara que era líder do grupo, eu tinha que ter respeito por ele. E aí o Gerson até comentou outro dia na live com o Márcio, num entreveiro que a gente teve um dia, porque eu saí bravo da água, a gente ficou batendo boca ali, eu voltei para a água e tal. Mas ali foi uma lição muito boa de que eu tinha que respeitar o cara que estava na liderança do negócio. E além disso, como o Gerson estava chegando de fora, ele não sabia quem era o Israel. Eu não sabia quem era o Gerson, mas ele não sabia quem era o Israel. E eu tinha que mostrar para ele tudo de novo, eu tinha que mostrar para ele quem eu era. Né? Então, o fato de ter um novo treinador me fez mostrar novamente meu trabalho, me fez mostrar que eu estava ali por algum motivo. Né? Então, isso também é uma coisa que eu levo para a vida, porque hoje eu trabalho com projetos e eu pego clientes diferentes, clientes que não conhecem o meu trabalho, e eu tenho que provar para eles todo dia o porquê que eu estou ali naquele projeto, porquê que eu fui apontado para ser o ponto de contato deles ali. Né? E ainda falando sobre o Gerson foi, cara, um dos treinadores mais importantes na vida. Ele e o Márcio foram os caras que eu considero quase que meus segundo e terceiro pais, né? Porque eu aprendi muita coisa com eles. E o Gerson, a primeira vez eu comecei a treinar de madrugada. Eu estudava de manhã na escola e eu ia treinar de madrugada. E a madrugada, ela mais do que tudo, mais do que ser um complemento de treino, ela me ensinou a ter responsabilidade e ter comprometimento. Porque aquele treino a mais, ele era por um motivo, ele tinha um objetivo. E se às 4:30 da manhã eu tocasse meu despertador e eu perdesse para a cama, né, eu quisesse ficar na cama em vez de pular na água gelada, ali eu já tinha perdido o meu senso de responsabilidade com aquilo que eu estava me comprometendo, que era a natação, que era alcançar um resultado. Então, aprendi ali a me adaptar às adversidades, a ter responsabilidade, a ter comprometimento. E aí, com o Gerson, eu evolui muito na minha carreira. Né? Eu comecei a ter meus primeiros títulos de Campeonato Paulista. E aí, tem uma competição que é muito marcante, que é uma competição que a gente foi para Uberlândia em 2002, eu era juvenil 2. E tem 2 lições que eu aprendi lá também. A primeira foi que todo dia, no mesmo horário, chovia. E a chuva era, coincidentemente, exatamente antes da minha prova. No primeiro dia, eu não me preparei para isso. No primeiro dia, eu não sabia que ia chover, eu não levei um pós-treino ali, né, alguma coisa para comer depois do aquecimento. A gente ficou quase 1h30, 2 horas esfriando, perdendo totalmente aquele aquecimento, porque estava chovendo, estava com raio. A competição foi retomada e eu nadei super mal no primeiro dia. E no segundo dia, o Gerson veio logo de manhã conversar comigo. Pô, tem que, né, vai chover de novo, tem que achar uma forma de resolver isso, vamos fazer um outro aquecimento, se prepara melhor, traz um agasalho. Então ali, de um dia para o outro, eu tive que aprender a lidar com mudanças, aprender a lidar com adversidades, e elas acontecem o tempo todo na nossa vida. E isso foi uma lição que eu aprendi naquele momento. E naquele dia eu nadei muito bem na eliminatória. E eu lembro que naquela época, para a categoria, a Unisanta não pagava a viagem da gente. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época eles pagavam a viagem de quem era pódio. Não pagavam a alimentação ali da gente, nada. E eu lembro que, como eu nadei muito bem e eu peguei a final do 200 livres, o Gerson falou, hoje eu vou pagar a tua janta. Aí, beleza, fui para a janta, tal, tava feliz pra caramba, tinha um pessoal me dando parabéns, e no dia seguinte era a final. E eu lembro que eu cheguei na competição com 2,5 e eu tinha feito 2,00 cravado na eliminatória.
A Gerson chegou de manhã e falou para mim assim, se hoje na final você fizer abaixo de 2 minutos, eu pago o teu almoço. E aí eu falei, não, vou topar o desafio. Então, aí foi mais uma lição, eu aprendi a topar desafios e me superar. Porque eu lembro que eu cheguei em quarto, eu não cheguei no pódio nesse Campeonato Brasileiro, mas o terceiro colocado, ele fez 1:59:80. E eu cheguei um pouquinho atrás dele, mas quando eu vi 1:59:80, eu falei, eu não baixei de 2 minutos. E aí, o cronômetro ele só mostrava um tempo por vez. Quando ele virou, deu 1:59:99. Aí eu lembro que eu gritava lá da piscina, vai pagar meu almoço. E o Gerson pulava na arquibancada feliz também, porque ia pagar meu almoço, mas porque eu tinha me superado com aquele desafio, aquela instigada que ele tinha dado. Né? Então, foram algumas lições que eu aprendi com ele que eu não me esqueço. E aí depois, eu ainda novo, ainda juvenil, finalzinho do juvenil, passei para o Márcio. Eu lembro, passou eu e o Léo Fim na época. A gente se destacava muito no juvenil ali. A gente passou a treinar com o Márcio. E com o Márcio eu aprendi algumas outras coisas. Né? Eu era o mais novo da equipe. A equipe toda era mais velha que eu. Todo mundo era júnior, sênior. Eu era o mais novo da equipe. Então, de cara, eu aprendi que eu tinha que observar os comportamentos dos outros. Se eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que aprender com o meu treinador e aprender com meus companheiros de equipe. Então, eu aprendi a observar comportamentos, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim. E isso também eu trago para a minha vida profissional, minha vida pessoal. Né? E aí, outra lição que o Márcio me deu logo de cara, ele repetia muito isso durante todos os anos que eu passei com o Márcio, é que o nadador ele tem que ser inteligente. E inteligente em todos os sentidos. Né? Eu peguei essa lição para todos os sentidos. Eu aprendi duas coisas com esse ser inteligente. A primeira delas é que eu tinha que avaliar quais eram os meus pontos fortes e fracos, e eu tinha que saber como superar aquelas fraquezas. E aí uma das coisas que eu lembro, que eu via muito, já usando aquela lição do observar os outros, foi exatamente com o seu filho, Petra, com o Bidu, que era meu companheiro de equipe, amigão meu, um beijo para ele. E o Bidu, ele era um baita nadador de 200 livre, que era a minha prova também, ele e o Cleiton, né, os dois eram a minha inspiração na equipe, e o Bidu, para mim, ele tinha a melhor virada da equipe. Eu lembro que eu ia treinar com eles e eu tentava me superar para chegar na parede junto com ele, eu virava, eu saía lá atrás. Aí buscava, virava, saía lá atrás. Aí eu falei, cara, eu tenho que aprender a virar aqui nesse cara. E eu comecei a observar o que ele fazia para fazer igual. E aí eu comecei a ter a virada melhor. E aí eu vi que o outro tinha melhor saída, o outro tinha melhor não sei o quê. E eu fui aprendendo. Porque eu sabia, por exemplo, que numa final de 200 livres no Troféu Brasil, eu não era o cara mais forte. Muito pelo contrário, eu sempre fui essa magreza em pessoa. Eu não era o cara mais forte. Então eu tinha que ser pelo menos o cara mais técnico. E eu tinha uma das técnicas mais apuradas numa final de 200 livre. Então eu conseguia estar de igual para igual com caras muito maiores que eu, muito mais fortes do que eu, mas porque eu buscava os meus pontos fortes e superava os meus pontos fracos. Isso foi outra lição que eu aprendi ali também, a ser inteligente, que o Marcos falava, nadar com inteligência. E outra coisa que eu tinha que ser inteligente, eu fiz uma continha rápida. Né? A gente tem que aprender a otimizar tempo. Tem muito atleta que fala que não consegue lidar com aquela coisa de estudar e nadar. Né? E aí acaba, não, eu não estou conseguindo bem na prova porque eu tenho natação, eu não consigo na natação porque eu tenho que estudar. E, basicamente, a gente só tem que aprender a otimizar tempo, tem que aprender a ser inteligente. Eu fiz uma conta rápida. Se a gente quiser dormir aí 8 horas de sono, né, que é o que a gente diz que é recomendado, e mais uma horinha de tarde, antes do treino da tarde, antes da dobra, são 9 horas por dia só dormindo. Mais 1 hora para almoçar, 1 hora para jantar, mais meia horinha em cada lanche que a gente fizer, vai mais 3 horas e meia. Treino, eu ficava 4 horas dentro da água, mais 1 hora na preparação física, mais meia hora ali entre uma coisa e outra, dava mais 5 horas e meia. Só aí eu perdi 18 horas do meu dia. Perdi não, né? Eu consumi 18 horas do meu dia. E eu tinha mais 5 horas que eu ficava dentro da sala de aula. Então já tinham sido 23 horas. Teria 1 hora se eu quisesse estudar. Como é que eu ia conseguir perder aquele tempo dentro da sala de aula, batendo papo com os amigos, rabiscando na carteira, vendo o álbum de figurinha, não pegar nada daquilo que o professor me passava e depois em 1 hora querer estudar para a prova do dia seguinte? Eu não ia conseguir isso nunca. Então uma lição que eu aprendi logo de cara, a otimizar o tempo. Se eu tinha uma chance de aprender aquilo da escola, era dentro da sala de aula. Então eu aproveitava ao máximo, eu estudava ao máximo dentro da sala de aula, eu praticamente nem precisava estudar para a prova do dia seguinte, porque eu já tinha aprendido, absorvido aquilo dentro da sala de aula, e eu conseguia muito bem lidar com as duas coisas. E isso depois foi fundamental para mim, porque eu não fiz nada ligado à natação
na minha carreira profissional. Eu fui estudar engenharia, que é um curso que me exigia muito, que novamente eu tinha horas e horas de faculdade, e que se eu não absorvesse aquilo dentro da sala de aula, uma das duas coisas não ia sair bem. Ou eu ia ter que me dedicar mais para estudar, eu ia ter que acabar perdendo um treino, ou eu ia me dedicar só para natação e eu não ia me dar bem na faculdade. Então, otimizar tempo e ser inteligente é uma das coisas que eu aprendi com natação. E a outra lição, a última lição que eu aprendi aqui com o Márcio, aí depois eu vou só rapidinho falar como é que isso refletiu na minha carreira profissional, é a confiar no trabalho. O Márcio sempre falava para eu confiar muito no trabalho, ele falava isso para a equipe inteira, confia no trabalho, eu tenho que confiar em vocês, vocês têm que confiar em mim. E eu confiava muito no trabalho do Márcio, a ponto de que às vezes eu nem treinava tão bem, uma semana, 2 semanas, mas eu chegava na competição tão certo de que aquilo que ele tinha me passado era o que eu precisava, e de que aquilo que ele me falava na hora da prova era o que eu precisava, e de que aquela estratégia que ele me traçava era o que eu precisava, eu ia tão forte com isso na cabeça, que eu ia para a prova e ganhava a prova, ou nadava bem, ou fazia o tempo que eu queria fazer. Então, aprender a confiar no trabalho e na equipe que você está. E aí a natação, ela me proporcionou muita coisa, né? Ela me proporcionou muitas viagens internacionais, ganhei uma experiência muito boa nadando fora, fui treinar fora, competir fora. Com isso, eu tive muito essa convivência de equipe, não só no Brasil, mas fora também. E para quem foi da minha geração ali na equipe do Santa, lembra que eu fui por um bom tempo chamado de capitão da equipe. Então eu organizava grito de guerra, eu me fantasiava na competição, eu fazia de tudo. Eu puxava mesmo grito de guerra com o pessoal, eu puxava a galera no treino. Eu aprendi a ser líder com a natação. Até que um belo dia eu me formei, estava para me formar na faculdade, e eu tinha que fazer estágio. E aí eu fui me matricular lá, me candidatar para um estágio que tinha 20 mil candidatos para 12 vagas. E eu cheguei na final dessas 12 vagas, né? Eram mais ou menos uns 50 finalistas ali. E eu lembro que teve um simulado. Eles falaram, não, agora esses finalistas daqui a gente vai fazer um simulado, tem aqui uma situação que vocês têm que resolver, vocês se organizem como vocês quiserem, vocês têm que achar uma solução. E eles ficavam, os gestores ali da empresa, eles ficavam observando o comportamento da gente. E eu, sem saber, peguei tudo aquilo que a natação me deu e botei na mesa. Eu aprendi, naquele momento eu fui líder, eu soube trabalhar em equipe, eu coloquei um monte de coisas, né? E aí depois, esses 12 gestores, foi muito, muito nítido, porque a natação me levou até ali. Dos 12 gestores, 10 eram de áreas técnicas, puramente técnicas, muito ligadas à engenharia, de desenho, de cálculo, e 2 eram ligados à área de gerência e liderança. E aí, depois que acabou esse simulado, a gente saiu da sala e veio uma pessoa lá que era responsável e falar assim, olha, você, fulano, vai falar com 4 gestores que se interessaram por você, você outro vai falar com 6, você vai falar com 5, você não vai falar com ninguém, você está eliminado. E para mim, você vai falar com 2. E aí, quando eu entrei, os únicos 2 que quiseram falar comigo eram exatamente aqueles de cargos de liderança. E o feedback que eles me passaram foi exatamente o mesmo, porque eles na apresentação que a gente teve lá, eu falei que eu não tinha nenhum histórico de engenharia, de conhecimento, de técnica, que tinha muitos outros candidatos que tinham. Muitos candidatos que já tinham feito trabalhos, projetos, já tinham um conhecimento prévio, e eu não tinha, eu tinha só a faculdade, mas eu tinha a natação. E eu passei para eles um pouco do que a natação era para mim. E aí o feedback desses 2 gestores foi que eu tinha liderança, que eu tinha atitude, que eu tinha sangue frio, que eu sabia fazer trabalho em equipe, que eu tinha a experiência internacional que a natação tinha me proporcionado, que eu tinha responsabilidade, superação, que eu sabia otimizar o tempo e eu tinha capacidade de fazer adaptação às situações que mudavam. Tudo aquilo que eu falei para vocês que a natação foi me dando. E aí a última pergunta que eles me fizeram foi assim, isso era 2011, e 2012 era a seletiva de Olimpíada. Eles falaram, você vai parar de nadar já? Eu falei, olha, como 2012 vai ser meu estágio aqui, eu ainda não vou parar. Eu vou fazer um ano que eu vou me virar. Meu estágio era lá em Guarulhos, eu subia às 5 horas da manhã, fazia 6 horas de trabalho lá, descia, treinava e ainda ia para a faculdade, mas eu não parei de nadar nesse ano. E aí eles falaram assim, tá, mas você vai para essa seletiva da Olimpíada? Eu falei, vou. E se você passar, como é que a gente vai fazer? A gente vai perder um funcionário. Eu falei, não, se eu passar, eu faço o seguinte, vocês me patrocinam, e aí no ano seguinte eu prometo para vocês que eu volto. Aí os caras caíram na gargalhada, né, e falaram naquele momento, você está contratado. Eu comecei a trabalhar, fiz um ano de estágio lá,
ainda competi pela Unisanto nesse ano, consegui ainda uma final do Rádio Troféu, que para mim foi a maior superação que eu tive ali no final de carreira. E aí, um ano depois, eu efetivei. Em 3 meses, eu fui promovido. Mais 3 meses, eu fui movido para a filial de Recife para assumir toda a área Nordeste do Brasil, da empresa. Trabalhei por 6 anos nessa empresa. Daí eu fui levado para a Suécia, que é onde é a sede, a matriz da empresa, para atender um cargo sênior, que eu atendia clientes no norte da Europa, Estados Unidos e Ásia. E aí voltei agora faz mais ou menos um ano. Eu voltei, saí da empresa que eu estava, hoje eu estou numa outra empresa, mas eu sou responsável hoje por toda a América do Sul. E todos esses anos que eu passei lá dentro, todos os meus gestores falavam, cara, é impressionante como o seu histórico de esporte contribui para o teu resultado. E é impressionante o crescimento meteórico que você tem dentro da empresa devido ao histórico que você tem do esporte, a todas as lições que você conta para a gente que você aprendeu com o esporte. Então, gente, basicamente foi isso que eu tinha para contar para vocês, mostrar para vocês o quanto as pequenas lições que a gente aprende lá atrás, às vezes sem perceber, são importantes para o que a gente traz para a vida futura. Que beleza, Israel. Legal, legal. Muito legal, muito legal. Tem 2 comentários aqui que eu faço questão de colocar antes das perguntas aqui. Um é da Ana Laura, que falou: Flávia, obrigado por ter sido a rocha quando iniciei. Seus ensinamentos vou levar para toda a vida. E deve levar mesmo, viu, querida? E outra da Araceli, que Israel, sua fala merece ser ouvida pelos atletas. A gente vai providenciar isso, viu? Obrigado, obrigado. Israel, muito bom a sua história, parabéns. Concordo com a opinião da Araceli. Deveria ser fazer um live com os atletas. Márcio, agenda isso aí. Tá ouvindo já, Márcio? Não. Peter, eu estou ouvindo, mas deixa eu te falar uma coisa, não sei se foi minha internet, eu não escutei isso daí que a segunda pessoa falou de Israel, dá para você repetir para mim? A Araceli aqui falou o seguinte: Israel, muito boa a sua história, parabéns, concordo com a opinião... Isso foi o Norberto que falou. A Araceli falou: Israel, sua fala merece ser ouvida pelos atletas. Com certeza. Cara, Tá. eu vou falar uma coisa para você rapidinho aí, antes das perguntas. Acho que o Pedrão entrou, hein? Pedrão entrou? Ele estava... o Pedrão, o problema dele é que ele me mostrou até a foto. Ele tinha uns 120 pedidos no restaurante dele. Aí ele falou: Marcião, o negócio está bombando aqui. Eu falei: primeiro o trabalho, cara. Depois a gente agenda outro dia. Mas se o Pedrão entrou, antes dele falar, né? Agradecer a Flávia, né? Que quando a gente, na semana passada, pensou nesse bate-papo, tanto ela como o Israel, como o Pedrão, né? Todos... Pode me colocar que eu vou lá falar, entendeu? Eu acho que é muito legal a gente escutar. A gente não tem ideia, né, meu, do que... até ontem eu estava conversando eu troquei uma ideia com o Joel, ele chegou para mim e falou assim: pô, você fez isso por mim? Eu falei: cara, eu não tinha nem ideia que eu tinha feito isso para você. Ele falou: nem eu tinha ideia que ia acontecer isso. Então, o relato dos ex-atletas, da maioria, né, sobre o que foi a natação, porque eu digo a natação porque é o seguinte: a natação é o esporte que mais educa, porque é uma coisa muito difícil. Ser nadador não é fácil. Não é fácil para o pai, não é fácil para a mãe, não tem domingo, não tem sábado, tem que levantar de madrugada, paga do bolso, faz um monte de coisas, mas eu vou falar uma coisa para vocês, para os pais e mães. O retorno é certo. O retorno é certo. O teu filho lá na frente, ele vai ter um retorno, vocês vão ter, né, um retorno muito grande, porque ele vai ser direcionado para boas coisas, ele vai ser um cara lutador, ele vai ser o cara que vai batalhar
igual fez o Israel, igual fez a Flávia aí, entendeu? Batalharam até arrumar o lugarzinho, até arrumar a rocha deles. Então, isso que é importante, tá? Eu não sei se o Pedrão entrou aí. Eu agradeço aí, de primeiro aí, a Flávia e o Israel por ter aceitado aí. Bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Pedrão entrou, Peter? Não. Enquanto vocês vão pensando nas Não, acho que... perguntas aí, eu vou ler aqui uma coisa que eu roubei de um técnico de natação, e ele nem sabe que eu roubei, e eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele vai saber, se ele estiver aí, não sei se ele vai ficar bravo comigo. Oi, tudo bem? Só vim aqui para dizer que sonhei contigo esses dias, que a gente tinha se reencontrado, se abraçando, e aí lembrei o quanto tu faz falta, viu? Meu técnico, desde que cheguei no Inter, sempre me apoiando e acompanhando... rodou aqui, pera um pouquinho. Sempre me apoiando e acompanhando as minhas competições. O senhor é uma das razões de eu continuar nadando. Se não fosse por você, não teria chegado até aqui. Infelizmente, não posso ir até aí, te dar um abração e te agradecer como queria. Mas isso tudo logo vai passar. Vamos estar juntos de novo, ok? Saudade da sua risada, das suas maluquices, kkkk, como faz falta. Saudades imensas de você, meu querido Maurício. Tenho orgulho de tê-lo como técnico, não trocaria por nada. Um beijão e se cuida. Não sei se o Maurício está aí. Tá sim, pô. Tá aí, Maurício? Não fica bravo comigo, não, hein, Maurício? Tem que estar. Tem pergunta aí, Pedro? Aí sim. Deixa eu ver. Tem o Paulão aqui que está pedindo para mandar um abraço para o Paulo, pai do Israel, meu parceiro desde o Colégio do Carmo. Fala você, Paulo. Aí ele vai ter a noção que nós estamos velhos pra caramba, meu. Eu conheço o Paulo desde que ele tinha 12 anos de idade. Vai vendo. Nós estamos com 30. Ó, imagina só. Isso Pelo amor de Deus. Acho que o meu amigo mais velho que eu conheço é o Paulinho. Ó, só uma coisinha para todos os pais aqui. Não estou falando que sirva de exemplo, mas só um comentário. O pai do Israel e a mãe do Israel nunca perderam nem jogo de botão dele. Todas as competições, que eu faço competição faz quase 30 anos, todas as competições que Israel nadou, seja no mar, seja em piscina, eles estavam lá, seja aonde estiver, aonde fosse essa competição. Estou mentindo, não me deixa mentir sozinho, Israel. Nunca. Eles foram em todas as competições, até as que não foram perto, né? As competições que a gente fez em outros estados. Eles só não conseguiram me acompanhar nas internacionais, mas todas as competições que eu nadei na vida, desde molequinho, desde a minha primeira competição lá no Santa, que era uma competição de 25 metros, que eles, nem 25 metros, nada, 20 metros ali de lado, de pranchinha, que eu devia ter, sei lá, 4 anos, desde essa até a minha última competição, eles estiveram em todas as competições. Não, mas de criança, babar no filho é normal. Exatamente. Babou em velho, velho. Babou em muito velho. Babaram em muito velho. E eu não tenho um A para falar. Meus pais são demais. Assim. Eu falei aqui dos treinadores, mas o que eu aprendi de lição com esses Paulão dois... e Dona Desirê, eternos namorados. É impressionante. E aí, então, pai, a Flávia falou, e isso é verdade. Acho que o apoio dos pais... já além dos treinadores, mas o apoio dos pais é fundamental. Pais que estejam ouvindo tenham certeza e ciência disso. Faz falta para o atleta ter o apoio dos pais. Não precisa nem estar na borda lá da competição, às vezes a gente sabe que nem sempre consegue estar como meus pais tiveram a chance de estar, mas estejam próximos da maneira como for, seja por um telefonema, seja por um WhatsApp, seja dentro de casa, quando eles voltarem da competição, mas o apoio dos pais, o incentivo dos pais é fundamental. Não é, o Peter, deixa eu falar um negócio só, rapidinho. O pai e a mãe do Israel sempre tiveram presente nas competições e muitas vezes em treinamentos.
mas em nenhuma vez eles fizeram intervenção, igual naquele dia que o Israel falou de uma discussão com o Gerson, mandou fazer um castiguinho lá, o pai e a mãe do Israel, o Israel foi saindo da piscina, o pai e a mãe, volta lá e faz o que o técnico está falando, entendeu? Aí vem o caráter, né, meu? Por isso a formação do caráter, a formação da educação do atleta, né? Porque eu tenho que falar isso, né? Já presenciei várias vezes isso, porque às vezes o técnico fala uma coisa para o garoto, né? E o pai vem tirar satisfação com o técnico, e isso nunca foi bom. Porque o técnico sempre está na borda da piscina, nós técnicos, né? Quer o melhor para o teu filho. A gente nunca vai querer o pior, porque a gente quer o melhor. A gente quer fabricar um campeão, a gente quer fabricar uma pessoa para ser um vencedor na vida, né? Então, pensar nisso daí, tá? O técnico é o cara que muitas vezes vai educar o teu filho. Claro, você vai dar a educação, vai falar, mas o teu filho fica muito mais em contato com o técnico normalmente do que com você mesmo, né? Então, o pai e a mãe do Israel tiveram esse fator que fizeram o Israel ser o atleta que foi e ser o homem que é hoje, tá? Marcelo, só para complementar, não teve uma competição que eu nadasse e depois eu chegava lá para falar com eles, tivesse nadado bem ou tivesse nadado mal. Não teve uma competição que eu cheguei para falar com eles e eles não perguntassem o que o Márcio falou, o que o Gerson falou. Não teve uma competição. Eles não vinham eles dar o palpite deles. Eles até elogiavam ou ficavam tristes junto comigo, mas em todas as competições, quando eu chegava para falar com eles, já falou com o Márcio? Já falou com o Gerson? O que eles falaram? O que eles falassem era o que tinha que ser feito, porque é exatamente o que você falou aí, Márcio. Naquele momento ali, vocês. Vocês fazem o nosso papel de pai, de amigo, de treinador, de cobrar a gente. Enfim, os pais têm que estar lá para apoiar, não para atrapalhar. E seu pai sempre vinha me dar um beijo antes das competições. Flavinha, quer acrescentar alguma coisa? Posso falar uma coisa aí, Peter, rapidinho? Opa, depois você, Flavinha. O Gerson que está falando aí. Dá os parabéns aí para a Flávia, que acompanhou, hoje foi ex-atleta, hoje é companheira de profissão. A gente, na última competição no Brasileiro aí, a gente se viu lá, onde a gente tinha concorrente, adversárias, né? Foi muito legal. A gente depois lá esperando o táxi chegar lá naquele frio de Curitiba. Então, e o Israel aí, parabéns, cara, pelo sucesso de vocês, que vocês tiveram, que estão tendo na vida aí, né? E só passar assim que eu fico muito satisfeito, porque hoje eu sou técnico de natação, um treinador, né? E antes de ser um treinador, eu sou um professor, né? E lá na faculdade, quando eu me formei, fiz um juramento que ia ser um educador. Né? Então, isso mostra que a missão está sendo cumprida. Tá? Então, parabéns para vocês aí. Muito obrigado por vocês darem a oportunidade de ter trabalhado com vocês. Valeu, é isso. Flavinha, quer acrescentar? Eu quero acrescentar, sim, isso que o Israel, o Márcio falou sobre os pais, né? Eu acho que esse conjunto de pai e técnico vai fazer o atleta superar as coisas mais fáceis e vencer mais fácil, né? Tem que ter um conjunto. O conjunto é muito importante. Isso é bem legal do Márcio falar dos pais do Israel. E aí, o que o Márcio falou? Né? É sempre importante, porque quem está na borda, quem está lá todo dia no treinamento, né? Não na parte de fora. Eu acho que a parte dos pais é muito assim, a parte de apoio, a parte emocional. Agora, quem vai dar o esporro, quem que vai estar lá, você não está legal hoje, mas vamos treinar, vamos lá.
é o técnico, ele que sabe, junto com o atleta, o que ele é capaz, até onde está o limite no momento. Então, é muito legal essa ideia do pai do Israel chegar e falar assim, o que o Márcio falou? Porque, assim, o Márcio sabe que essa competição ele vai treinar para fazer isso, né? O Márcio sabe que essa é a mais importante, junto com o atleta. Então, os pais dando esse apoio de fora dessa forma é sensacional. Isso é muito legal, muito legal. Conjunto. Maurício, fala o que você escreveu aí, Maurício. Isso aí é muito interessante e é muito legal você participar da formação dos atletas, cara. São pessoas que passam na sua mão, né? Na mão dos técnicos, geração em geração, e você participa, né? E você dá exemplo, você praticamente molda. Eu já escutei pai falar para mim, meu, o meu filho, ele respeita mais você do que a mim mesmo. Né? O que você fala é lei, e eu não consigo fazer isso em casa, né? Mas, assim, não querendo tirar a autoridade do pai e da mãe, mas isso é muito gratificante, porque, como o Márcio falou, a gente prepara eles não para ser campeão. O campeão é consequência, né? Mas principalmente para ser pessoas do bem e ótimos profissionais. Tenho certeza aí que o Gerson, o Márcio, a Flávia, devem ter atletas que já se formaram e com certeza são excelentes profissionais nas áreas que escolheram. Tem o ex-atleta meu, advogado, médico, enfim, vários engenheiros que são excelentes, trabalham fora do país e até hoje nós temos contato e agradecem por a gente fazer parte desse processo. E assim, não tem dinheiro que pague essa notícia, esse vínculo, esse tudo que eles oferecem, né? Não tem preço. Eu fico até um pouco emocionado de estar falando isso, porque é muito gratificante. Né? Quando a gente escolhe a profissão de educação física, né, de professor, a gente sabe que a gente não vai ficar milionário, né, tal, mas isso aí não tem preço. Não tem preço mesmo. Ô, Peter, eu gosto de falar, hein? Só vou falar você fala assim, só vou falar uma coisinha, rapidinho. Não, eu vou falar duas coisas. Eu vou falar duas coisas para os pais aí, né? Normalmente, a primeira é que, se eles quiserem me seguir lá no Instagram, eles entram lá no meu Instagram, também não precisa seguir, e entram lá e vê no IGTV uma live que eu fiz com o Cleiton Vojevodovas. O Cleiton foi um grande nadador nosso lá, e hoje ele é pastor. Não falou nada de igreja, mas é o cara que, igual tanto o Israel e a Flávia aí, acabaram falando algumas coisas bem legais, né? Que a gente fica emocionado, como o Maurício falou aí. Eu vi até que o Gerson ficou emocionado. O detalhe é o seguinte, no número 27 minutos lá da live, ele chegou para 47 minutos da live, a live demorava 1 hora, ele falou assim, Marcião, você pensa o que você fez por mim na água, treinando, foi muito, não foi muito perto do que eu aprendi com você e hoje eu tenho na minha vida profissional. Então, o que ele quis dizer, que o pouco que eu trabalhei com ele, que não foi muito, que ele foi obrigado a parar de nadar, é uma coisa que foi tão intenso e tão forte que ele carregou isso para a vida dele e hoje os ensinamentos desse pouco é o que carrega ele na vida.
entendeu? Por isso que eu falei aquela hora ali, a natação é uma coisa... Você pegar o esporte mais difícil para se treinar é natação. Não vem falar que é futebol, porque os caras treinam meia hora, 40 minutos, eu sei. Voleibol também, tem as paradinhas. Natação não tem parada, meu. Natação não tem parada. Natação é na borda ali, volta para o meio, vai para outra borda, volta para o meio, vai para outra borda. Então, não tem parada. Então, isso é o que é legal, né? Você fica emocionado. Naquele dia eu fiquei, igual o Maurício falou, que fica emocionado. Então, são certas coisas, cara, que a gente escuta depois de muitos e muitos anos. E a segunda é o seguinte, o Gerson vai lembrar. Tinha uma menina chamada Natália Grava. Ela era campeã, foi para campeonato sul-americano, acho que o pessoal lembra dela aí, tanto a Flávia como o Israel, mas a menina me dava um trabalho muito grande. Não gostava muito de treinar, reclamava, aí nadava pouco, sempre falava que estava com dor no ombro, eu ficava pé da vida, eu não conseguia me segurar, eu tinha que falar e tal. Aí ela parou de nadar, foi embora. 4 anos depois, eu estou do outro lado da piscina do Unisanta, de repente a mina aparece lá do outro lado da piscina. Tava eu e o Gerson, ele estava do meu lado. Ele lembra disso aí. Cara, eu não acreditei. A mina veio andando, eu olhei pro Gerson e falei, nossa! Falei, lá vem a mina que a gente quase queria enforcar ela. Lá tal. vem encrenca, né? Lá vem confusão pro nosso lado. Eu falei, nossa, bem-vindo à encrenca aí. Aí a menina chegou assim, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela olhou para mim e falou assim, eu só vim aqui porque eu estou em Santos, que eu estou passando aqui na minha firma, etc e tal, só para agradecer o que vocês fizeram por mim. O que vocês fizeram por mim não tem preço, entendeu? Eu aprendi muito com vocês, entendeu? Eu olhei para o Gerson e falei, cara, o que é isso? O que está acontecendo? Então, são essas coisas que movem a gente a continuar trabalhando com natação. São essas coisas aí. Legal. Pode falar agora, Pedro. Agora, a Larissa Tavares está dizendo assim, os técnicos não têm noção do quanto importante vocês são para os atletas. Acho que tem, viu? Acho que sabe. Acho que os atletas descobrem isso depois. Os pais descobrem isso depois, mas eles sabem. É isso aí mesmo. É que bem depois que descobrem, né? Bem depois que descobrem. Inclusive, essa moça aí que ele está falando, ela falou isso, que ela veio agradecer, e ela falou que ela só descobriu o nosso valor depois que ela começou a trabalhar. E ela também estava trabalhando com criança pequena e com outras crianças. Aí ela viu o quanto que é duro trabalhar com pessoas, né? O quanto é duro se relacionar com as pessoas. Ela falou assim, eu era muito chata. Ela falou isso para nós. E a gente ficou assim olhando para ela. Ela falou assim, aí agora eu percebi quanto que eu era chata, o quanto que eu deixei de aproveitar mais do que eu podia ter aproveitado muito mais. E então ela veio até valorizar, que ela veio agradecer mesmo, porque ela começou a trabalhar com crianças, e aí ela começou com pessoas, e ela viu o quanto que é difícil, né? E trabalhar com outras personalidades, né? Com outros pensamentos. Então, esse foi um negócio bem legal, foi um caso aí bem bacana. Então, imagina vocês técnicos, porque o nosso círculo de amizade, vamos supor, são quantas? 30 pessoas? 40 pessoas no máximo, que a gente vai acompanhando para a vida inteira. Imagina vocês, técnicos, lidando com 40, 50, 60 pessoas diferentes por ano, tendo que lidar com cada uma, com cada personalidade diferente. Isso é uma arte. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. A Flavinha deve estar sentindo isso agora. A Cláudia Brockhoff, é isso mesmo, Cláudia? Brockhoff. Eu também sempre fui em todos os festivais brasileiros, até nos treinos de madrugada. Invejosa, né, Israel? Só porque eu falei do teu pai. Né? E aí ela complementa aqui, a Flávia, obrigada por ter ajudado o Nicolas na água e na vida. Gratidão eterna. Quer responder para ela, Flávia?
Obrigada, Claudinha. Tô morrendo de saudade de todo mundo, que eu estava na licença maternidade aqui, e agora eu tive que voltar e não voltei. Aí eu tô vendo aí uns ex-atletas meus, o Arthur que está perguntando também sobre ansiedade, o Arthur nadou comigo até o ano passado. Sobre ansiedade eu vou deixar para o Gerson e para o Márcio responder, que o Arthur me deu trabalho, hein, Arthur? Vou chegar lá. A Lídia Rossi é bem assim mesmo que vocês técnicos falam, é lei. O que os técnicos falam é lei. Deus no céu, técnico na terra. Vocês são mega importantes na vida dos atletas. A Lilian Bressani, natação para a vida toda. A Lilian só não se joga na água porque não dá, né, Lilian? O resto é diretor, é mãe, é árbitra, gravador de tecnologia. Alguém perguntou se está gravado? Sim, está gravado, tá? Está gravando, né, Lilian? Aí depois a Lilian vai dizer onde é que ela vai postar isso aí. Araceli, esse período em que o atleta vive com os técnicos e com o grupo constitui uma memória afetiva que fica eternizada. Aliada a todas as aprendizagens citadas aqui, formam adultos do bem. Graças a Deus, né, Araceli? Graças a Deus, é isso mesmo. A Lilian. Peter, quando puder fazer pergunta, eu gostaria de fazer uma. Já pode, porra! Porra! Abre o microfone aí, Lilian. Boa noite, pessoal. Dentro do tema, quando a gente se torna mãe de atletas e tal, a gente também tem expectativas como os atletas têm. Às vezes, nós temos mais expectativas que eles, né? Quando a gente se inicia nesse mundo aí, sendo pais de atletas, às vezes, tudo isso que eles falaram é importante para eles e os pais querem mais que eles, né? Eles só querem chegar, fazer uma boa prova e os pais querem que eles cheguem primeiro. Normalmente é assim. Quando vocês, dentro dessa vida na natação, quando atletas de categoria de base ali no petis infantil, vocês pensaram em parar de nadar nessa fase? E quando vocês pensavam, vocês tinham medo de falar, pai, mãe, eu quero parar? Por conta do que eles poderiam sentir, vocês às vezes falaram assim, não, eu não posso parar de nadar. Essa é a minha pergunta aí, eu acho que é bem legal. Lady first. Quem? Eu. Essa fase, Lilian, de base, eu lembro que eu nadava só para poder ir no McDonald's, no Bob's, que tinha aqueles torneios, Projeto Nadar, Torneio Bob's, eu nadava para isso. Eu lembro uma vez, eu tinha... Teve duas situações, eu tinha 15 anos, eu quis parar de nadar uma vez. E... vou fazer outra coisa, cansei de treinar todo dia e tudo mais. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, pensa primeiro, não vai agir por impulso, né? E aí, junto com o meu técnico, conversando, eu falei assim, não, eu vou, e foi onde eu persisti e consegui chegar até onde eu cheguei. Eu lembro que eu nadei 2 anos, Márcio, na Unisanta, né, onde eu consegui os meus, foi destaque, né, e depois eu acabei voltando para minha cidade, eu terminei minha faculdade em Mogi das Cruzes, e eu lembro que nesses 2 últimos anos, eu não aguentava ver piscina na minha frente. Eu não aguentava, eu estava odiando, né? E eu lembro que eu tinha um objetivo, e foi muito legal isso. Você tocou nesse assunto, foi muito legal. Que eu precisava terminar a minha faculdade porque eu tinha bolsa por causa da natação, né? E eu não tinha condições na época de parar de nadar e pagar a minha faculdade,
né? Então, assim, os meus pais, eles sempre ficaram assim, no vou te apoiar o que for melhor, né? O que a gente pode te ajudar? Até onde a gente pode te ajudar? E aí eu falei assim, não, eu persisti, eu falei assim, não, eu tô com o meu objetivo de terminar a minha faculdade. Lembra da ponte que me contaram? Que eu tinha que usar a natação como uma ponte? Chegou a hora de eu provar que eu vou conseguir, né? E então eu batalhei, foi um sufoco, porque eu já ia em competição sem vontade, né? Mas eu tinha um objetivo final, e aí eu fui atrás, e meus pais me apoiaram por trás. Ô, Peter. Deixa o Israel responder. O Pedrão Responde tá aí aí, dentro, Israel. viu? Eu estou vendo ele fazendo sanduba aí. Deixa o Israel responder essa pergunta aí. Tá, vamos lá. Do meu lado eu nunca tive medo não de falar, tá? E até foi muito fácil, porque os meus pais facilitavam essa porta. Todo fim de ano a gente entrava de férias, e todo começo de ano a gente tinha que voltar para o treino, depois de 3 semanas, um mês, né? Variava um pouco. E um dia antes do dia que eu tinha que voltar, meus pais sempre falavam, você vai voltar mesmo? É isso que você quer? Você está feliz com essa decisão? Você está feliz nadando? Você vai ser feliz passando mais um ano treinando, mais uma temporada treinando? Se você não estiver feliz, já fala logo agora e vamos fazer outra coisa. Não joga o teu tempo fora. Para que você vai ficar nadando 4 horas por dia, mais 1 hora na academia, vai ficar se dedicando, se cansando, perdendo festa com os amigos, que é, né, tudo que você tem que abrir mão, se não é isso que você quer? Então meus pais sempre tiveram esse papo muito franco comigo. É isso que você quer? Não joga teu tempo fora. Se não é isso que você quer, vai fazer outra coisa. Vai jogar bola, vai estudar, vai cantar, vai tocar, vai fazer qualquer outra coisa. E por muitos anos eu ainda jogava futsal, e ficava naquela, pô, será que eu vou pro futsal? Será que eu vou para natação? E fui levando os dois, até a hora que eu larguei o futsal de vez e só queria ficar com a natação. Eu sempre fui muito feliz com a natação, sempre busquei muito, sempre quis muito. Então minha resposta todos os anos para meus pais era sim, eu estou feliz, sim, é isso que eu quero, sim, eu vou passar mais essa temporada, eu tenho meus objetivos, tracei meus objetivos. E era muito fácil também, né? A partir do momento que você traça o objetivo, fica muito fácil você decidir o que quer. Mas eles sempre abriram muito essa porta para mim. E eu acho que a única vez que eu me frustrei a ponto de pensar em parar, né, de não estou feliz, foi na seletiva de 2008, que eu treinei 2007 inteiro e o começo de 2008 como talvez eu nunca tenha treinado na vida. Foi, na minha opinião, meu melhor ano treinando. Eu estava muito preparado para aquilo, mas eu lembro que eu fui com a cabeça do tempo que eu tinha que fazer. E aí, uma série antes da minha, um cara que era um dos meus principais adversários, ele fez um tempo 10 centésimos abaixo daquilo que eu tinha na cabeça. E ali, na hora de nadar a prova, olhando pro placar, em cima da baliza, eu perdi a prova. Porque na minha cabeça eu falei, eu não treinei para fazer esse tempo desse cara, eu não vou ganhar dele, eu não vou classificar, eu não vou para a Olimpíada. E de fato, eu nadei tão mal que nem perto eu cheguei, eu piorei muito o meu tempo. Saí dali frustrado, falei que eu ia parar de nadar, cheguei na arquibancada chorando, passei um tempo ali, fui conversar com o Márcio, fui conversar com meus pais, foi quando eu decidi ir passar um tempo nos Estados Unidos até para arejar um pouco a cabeça, porque eu estava treinando muito insano, né, naquela temporada, e passei essa superação, essa tristeza. Todos os outros momentos eu fui muito feliz. E aí, só como curiosidade, no ano seguinte eu fiz aquele tempo que eu devia ter feito um ano antes. Mas a resposta é muito simples. Meus pais sempre tiveram esse papo franco. Então eu nunca tive medo de responder para eles. Eu cometi uma descortesia aqui, peço desculpa para o Arthur Golim, não sei se eu falei certo, eu pulei sem querer a tua questão aqui, tá, Arthur? Ele pergunta aqui, como faz para controlar a ansiedade nas competições? Quem quer responder isso aí? Acho que a ansiedade sempre faz parte, tá? Se você não tiver um pouquinho de frio na barriga, a coisa também não sai. A adrenalina é importante até para o teu desempenho. Fisiologicamente falando e né, de motivação mesmo. É importante ter um pouco de ansiedade. O importante, na verdade, é você saber como controlar. A ansiedade não pode tomar você. Você tem que tomar a ansiedade.
né? Você tem que ser maior do que essa ansiedade. Então, é muito trabalho psicológico e é muito preparo. Se você treina bem, se você faz aquele trabalho, que é aquilo que eu falei de confiar no trabalho, se você faz aquele trabalho da maneira correta, se você dá o seu máximo durante os seus treinamentos, você vai chegar na competição preparado. A ansiedade ela vai existir, mas você vai conseguir superar ela e vai conseguir desempenhar. Beleza. Agora eu tomei uma bronca da Cláudia aqui, porque ela falou que não é inveja não, é pura alegria de participar. Tomei uma bronca aqui. Por causa do meu filho, eu comecei a nadar também, fez muito bem. Aos 54 anos, fui nadar no mar junto com ele. Natação é superação. Sempre, a cada treino. Eu falei que não ia falar e estou falando. Ó. Pessoal, mais alguma pergunta? Caramba, Márcio, o Pedrão não para de fazer sanduíche, velho. Graças a Deus. Deve estar ficando rico. Pedrão, você consegue falar com a gente, Pedrão? Consegue? Então, abre o microfone e fala um pouquinho de você aí. Pedrão era o nosso terceiro convidado, pessoal. 5 minutinhos. E aí, dá para dar um tempinho aí, um teu sanduba e outro aí? Dá. Agora deu uma aliviada, que aquele horário ali era horário de pico. Aí fica meio que na correria, a gente não consegue parar um pouco. Agora já tá sossegado já. Prazer de ter você aqui, hein, Pedrão? Faz tempo que eu não te vejo. Prazer é meu, pô. Você é louco. Faz muito tempo mesmo. Deve fazer, acho que, uns 5, 6 anos já, eu acho. Que eu parei de nadar. Mais ou menos isso daí. E aí, Pedrão, o que a natação trouxe para você depois que você parou de nadar? O que a saudade dos técnicos? O que você pode me dizer? Cara, eu acho que a natação em si, o esporte, ele faz tu crescer demais, pessoalmente, assim, profissionalmente. E eu vejo hoje no ramo que eu tô, ainda mais hoje com tudo que vem acontecendo, você tem que estar competitivo. Então, se você vacilar, a galera vai e o mercado ele acaba te engolindo. E se você ficar parado, não faz nada, não pensa em nada, não tem o que fazer. Então, acho que nessa parte de competição mesmo, de tipo sangue no olho mesmo na hora de ir lá e resolver fazer virada, é uma coisa que me favorece muito. Igual o Gustavo estava falando no trampo dele e tal, de ter liderança. É uma coisa que eu acho que é um diferencial na maioria das pessoas que já foram atletas ou que ainda estão nesse meio. É mais ou menos isso. E quanto a técnico, cara, é aquilo, velho. Os caras praticamente pai de vocês. Você só tem que escutar eles e não tem que às vezes você fica com dúvida e tal. Os caras só querem o teu bem. Não tem muito que entrar nesse assunto. Porque até antes de eu parar, vocês estavam no papo de parar e tal. Pra mim, eu fiquei meio assim, sabe? Não sabia se ia. Até que resolvi e tal. No começo eu cansei um pouco, porque eu sentia muita falta. Mas depois você vai tomando um outro caminho na vida e você vai tirando todas as questões que a natação te deu. Que legal. E aí, ó. Mais ou menos. Tem uma pergunta aqui do Arthur Golinho que eu vou querer que você me responda, Pedrão. Como é que faz para tirar o pensamento negativo antes da prova? Isso sempre acaba afetando o desempenho. Cara, eu acho que isso daí não é uma coisa que você consegue resolver na hora, saca? Você tá atrás do bloco, vou resolver isso, vou parar de pensar. Não. Eu acho que isso é uma coisa que vem desde o começo do ano, quando você começou a treinar. Você já tem que estar, chegou lá, pisou na Unisanta, esquece, tira a mochila do problema, a mochila de pensamento negativo, deixa ela lá fora. A partir do momento que tu entra ali, você tem que esquecer tudo isso daí, só pensar coisa boa. Por mais que, tipo, às vezes tu não tá num momento legal. Só que, velho, tu tem que pensar que isso daí daqui a pouco vai passar, esquece. Isso daí não é na hora. A minha opinião, pelo menos comigo, eu tentava ser isso dessa maneira. Lógico, às vezes você fica meio receoso e tal, mas é passageiro.
pensa só coisa boa, no momento. Mas é a sua opinião mesmo que a gente quer ouvir. Então, é o que eu acho. Assim, não sei se com o Isla era desse mesmo esquema e tal, mas comigo eu tentava já começar pensando que só ia dar bom. O campeonato era daqui a 4 meses, pô, lá vai dar bom, vai chegar lá com a cabeça boa. Não era dos melhores, mas, pô, sempre estava ali no meio, final A, em todas as provas que eu nadava e tal. Nunca cheguei a pegar um pódio no campeonato absoluto, mas sempre estava ali no final A. Então, eu acho que eu entendo um pouquinho dessas coisas, assim, de estar com a cabeça boa, né? Complicado. Que beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento com essas 3 feras aí? Oi, Pedrão, beleza, velho? Gerson. E aí, Gerson? Meu cliente. Cliente, opa. Deixa eu só complementar mais uma coisinha, falar pouco, mas só um pouquinho, meu Márcio. Assim, deixar claro que esses 3 atletas, é claro que eles foram atletas e pelo talento deles, né? Ele tinha... Pedrão, dá uma desligadinha no seu som um pouquinho aí, Pedrão. Pô, foi mal, mano. Tá mal barulheiro. Olha o som aí. Eles tiveram o talento... Lógico que eles são atletas talentosos, né? Porque senão não iam virar atletas. Mas a gente sabe que tem atleta muito mais talentosos, né? E esses 3 nadadores aí, ex-atletas aí, são 3 atletas que conquistaram as coisas treinando mesmo, cara. Os caras tinham que treinar muito para tirar isso deles, cara. Sabe? Era muito treino. Os caras treinavam muito. Eles tinham que treinar muito mais do que outros companheiros de equipe, tá? Que às vezes treinavam até menos ou não tão forte. Não assusta, Gerson, não assusta. E conseguiam fazer um resultado melhor. Então, eles, os 3, são batalhadores mesmo, desde de novos, sabe? São atletas que sempre lutaram, cara, sempre foram para cima, não desistiram da ideia de ter um resultado, de atingir seus objetivos e conseguiram, cara. São 3 atletas aí que estão muito... É orgulho para a gente, sabe, de chegar e ver o que eles fizeram e o que eles estão fazendo. E acreditaram nos técnicos, né? Bastante. Outra bastante coisa. Bastante bronca. Outra coisa. Pedrão, legal, hein? Te vi aí. Não sou um cliente assíduo, mas eu vou começar a ser novamente. Tá tranquilo, pô. Não esquenta a cabeça, não. Não, que isso. Pedrão, passa o endereço aí, velho. Faz tua propaganda, 50 almas assistindo aqui. Dá o endereço, meu. Pô, então, o restaurante hoje em dia tá fechado, né? Por conta disso daí tudo. O restaurante fica na Epitácio Pessoa, 163. Agora o delivery tá em outro lugar. O delivery tá no canal 2, que é onde vai ter um outro restaurante também. Então, só que é outro esquema de rango, vai ser a parte de pizza, massa napolitana. Então aí a gente deu uma parada na obra. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a cozinha para vocês. Então aqui a parte da cozinha da casa, aqui vai ter o fornão de pizza, né? Que vai sair tudo depois. A molecada lá toda trabalhando. Então, aí esse daqui é a Grupo Assis 87. Esse daqui mais pra frente vai abrir, então vai demorar um pouquinho ainda. Mas obrigado aí, foi da hora pra caramba escutar a história aí de cada um. E que essa molecada aí não desista, porque o esporte é a melhor coisa que tem, velho. Tá fora da rua, tá fora de droga, tá fora de ambiente errado. Às vezes vocês vão pensar, pô, vejo a molecada saindo e tal, mas vai por mim. Vai ter um dia que você vai falar assim, pô, graças a Deus que eu não tenho mais essa molecada aí. Isso daí faz diferença na vida, bastante. Obrigado, Pedrão. Pedrão, se você quiser ir, arrepia aí, tá? Não fica... Tranquilo, já vou ter que voltar para lá, já que
A molecada já tá... Estão te xingando aí. Obrigado, viu, Pedrão? Obrigado de coração. Viu? Gerson, Peter, Márcio. Valeu, Pedrão. Pessoal todo aí, obrigado aí de coração. Pedrão. Valeu. Valeu, Pedrão. Valeu, moleque. Vou ligar aí. Tem um comentário da Lilian aqui, está escrito aqui uma coisa bem pertinente, viu, gente? Ó, que demais isso. 3 ex-atletas com diferentes rumos em sua vida tornaram uma coisa comum, né? 3 cidadãos de bem, coisas que só o esporte traz. Né? Então, Peter, deixa eu falar a Uma última coisinha. coisa minha, que infelizmente daqui a pouco eu tenho que sair, que eu vou fazer um outro lance. O Gerson falou uma coisa legal, que de repente eles vieram aqui para falar da carreira deles, e a gente falar também, né, que os 3 atletas que nós apresentamos para vocês hoje foram atletas que eu não lembro de nenhum problema referente a qualquer coisa, a não ser o problema do esporte mesmo, né? Que de repente, quando o atleta não vai bem, você tem que conversar, ou você é mais duro, ou o atleta é um cara competitivo, ele vem te cobrar mesmo, por que aconteceu isso? E você tem que estar com a resposta na ponta da língua, né? E eu sou muito assim, o Gerson também em relação ao feeling, né, que você tem de saber a hora que o cara bateu a mão, porra, o cara fez isso aqui errado. Ou, pô, fui eu que, de repente, vacilei, alguma coisa aconteceu. Normalmente, eu falo para vocês aí, para os pais, para os meus colegas aí, para todo mundo, quando um atleta meu está se preparando para fazer igual o Israel falou, para a eliminatória olímpica, né, e de repente ele não faz uma coisa boa, a primeira coisa que eu penso é onde que eu errei, entendeu? É a primeira coisa que eu penso. Aí, quando você vai conversando com o atleta, você vê o caráter, porque, para mim, atleta tem que ter caráter. Se o cara não tiver caráter, não adianta nada. E na vez que eu tenho certeza, eu não lembro do meu papo com o Israel, pelo caráter dele, né, que ele tem, que ele apresenta, ele assumiu a responsabilidade. Então, por que eu falo isso daí? Porque você tem que saber onde que está o erro, né? Tanto é que no ano seguinte ele se deu super bem, né? Então, isso é uma coisa muito importante de um atleta de natação. O cara ter o caráter de chegar e falar, eu errei. E a gente tem dado muita sorte de ter vários nesse naipe de chegar e te apontar o que teve de errado, né? Porque é muito fácil, hoje em dia está muito fácil você errar e falar que foi o outro que fez a coisa errada, né? Então, hoje em dia, tem muito disso. Mas a natação, da formação, o teu filho está vindo lá com 7, 8 anos, na escolinha do Inter, na escolinha da Praia Grande, na escolinha do Unisanta, na escolinha do Tumiaru, na escolinha que for, ele já está construindo junto com você o caráter dele. E a hora que ele chegar com 16, 17 anos, ele não vai ter coragem de falar que foi o treino que deu errado, ou pode até ser o treino, né? Mas ele vai trocar uma ideia muito boa com o técnico e vai apontar para o técnico onde que eles podem, na próxima vez, acertar o trabalho. Isso é muito importante. Isso daí que é o que leva à natação. Muito obrigado a vocês, hein? Beleza, pessoal. Muito legal, muito legal. Israel, Flavinha, de coração, muito obrigado de coração. Vocês enriqueceram isso muito mais do que eu imaginava, eu confesso. Eu e o Márcio, a gente tinha falado alguma coisa de 40, 45 minutos, estamos 1h30 batendo papo aqui. Nem percebi que passou. Vocês realmente são mais feras do que foram na água. Tá ok? Muito obrigado de coração. E eu
vou cobrar de vocês mais algumas coisas aí, porque eu gostei muito mais do que eu imaginava disso aí, tá? Obrigado, Peter, pela oportunidade aí. Papais, mamães, muito obrigado. Senhores técnicos que compareceram, vocês são ponta firme, desculpa falar, mas puta vida, que região maravilhosa que nós temos aqui, participando sempre, pelo amor de Deus. Nossa, 10, nota 1000, desculpa o palavrão. Oi. Das mães que perguntaram, eu vou colocar no Face da 7ª região, tá bom? Perfil da 7ª região, o link. Boa, Lilian. Tá bom? A gravação dessa conversa aí vai estar lá, tá? No Facebook, 7ª região. Beleza, pessoal? Valeu, Israel. Valeu. Beijo, valeu, Flávia. Beijo. Muito obrado. Israel, manda um abraço pro velho lá, Israel. Manda sim. Depois passa na tesouraria para receber o dinheiro lá, hein? Flavinha, beijo nos filhos aí, não preciso falar, né? São lindos, viu? Tem um berrando agora. Tchau. Boa noite aí, 7ª.